Deixa-me só perguntar a propósito disso, se percebeu a súbita introdução na entrevista de Passos Coelho, se percebeu a súbita introdução do tema enriquecimento ilícito. E isso é outra das razões, porque de facto o silêncio da maioria é hipócrita, porque quando o Primeiro-Ministro acha que é necessário de novo colocar sobre a mesa uma proposta que é inconstitucional, uma proposta, e eu aí posso falar de experiência direta, falei numa das últimas comissões da Assembleia sobre a corrupção, com todas as pessoas que estão à frente do aparelho judicial, com os magistrados do DIAP, do DCIAP, todos. E com uma ou duas exceções, todos disseram não façam isso. Para além de não ser eventualmente constitucional, nós já temos os instrumentos que são necessários. E a inversão do ónus da prova já existe no domínio fiscal. Portanto, já é possível no domínio fiscal a inversão do ónus da prova. Se nós introduzimos a inversão do ónus da prova, tal como ele está a ser proposto no plano geral da questão do enriquecimento, o que acontece é que nós vamos ter uma chuva de denúncias. Eu estou a repetir o que eles disseram. Uma chuva de denúncias destinadas a caluniar a pessoa A, B ou C, porque depois se põe o nome na coisa pública, que nós não conseguimos investigar, que nós não temos meios para investigar, e a legislação atualmente existente, se for aplicada e se forem dados meios, e eles enunciavam que meios é que precisavam, não precisavam de qualquer espécie de mecanismo desse género. O Primeiro-Ministro o que está a dizer é que o engenheiro Sócrates enriqueceu indevidamente, quer dizer, portanto, esta deriva justicialista, que é prendam-se os políticos pela mera suspeita de que enriqueceram, é uma completa substituição da justiça, porque a justiça tem que provar que de facto houve ilegalidades. Agora deixe-me só dizer uma coisa. Concluindo. Em relação às previsões sobre se isto é mau ou bom para o PS, eu seria muito prudente. À primeira vista, isto parece favorecer a maioria. Mas convém não esquecer que as teses de vitimização e de conspiração não são desprovidas de apoio público. Não são desprovidas de apoio público. Verdade. Uma parte da opinião pública tende a fixar-se numa interpretação desse género, e se continuarem as fugas de informação, se continuarem alguns comportamentos da imprensa, do Correio da Manhã, do Sol, por exemplo, se continuar a haver um tipo de tratamento desta matéria que é, de facto, contra Sócrates, considerando de antemão culpado, e se houver gente que fale apesar de tudo, a liberdade com que falou Mário Soares, com a vantagem de que o que disse Mário Soares tem um enorme poder comunicativo por uma razão. Porque genuinamente nós vemos aquele homem, naquelas circunstâncias, genuinamente a expressar uma indignação. E num país em que toda a gente é hipócrita, a indignação é muito comunicativa. Portanto, independentemente do julgamento de valor que se possa fazer sobre o que ele disse, não convém não considerar favas contadas que a tese conspirativa não tem caminho para andar. Agora, isto vai ser de cortar a faca. Nós vamos ter um ano de cortar a faca de vale tudo. Vale tudo. E isso é evidente que ainda agravará mais a nossa vida política. Assim, ou melhor, a 15 minutos, mais ou menos, de terminarmos o programa, vamos ter mais ou menos 5 minutos para cada um, e pergunto-lhe se esta crise, seguindo de alguma forma este último raciocínio de Pacheco Pereira, se isto até pode resultar em benefício do próprio Partido Socialista. Não, mas deixa-me aqui só dizer uma coisa, porque eu não comungo, digamos, desta opinião do Pacheco Pereira de que, lá por o facto de estar na sociedade portuguesa, as pessoas todas já terem decidido se é culpado, eu tenho um enorme respeito, como penso que temos todos, pelo funcionamento do Estado de Direito, e isso implica dizer a quem compete de decidir isso é à Justiça. Não ponho isso em causa. Não é, mas são dois níveis. Isso é, digamos, fazer com que o populismo, que é isso que vem atrás disso, o que a opinião pública, por mais manipulada ou menos manipulada... Mas eu não estou a dizer que ele deve ser julgado pela opinião pública. O que eu estou a dizer é que nós não podemos ignorar este aspecto. Não. Mas eu acho que também falar com maior franqueza talvez não seja mau. E eu não reputo isso de hipocrisia. Poderá ser nos casos, noutros não. Chegou o momento também de haver um grande sentido de responsabilidade das pessoas que têm cargos de qualquer natureza no país, de, neste momento, respeitar o funcionamento total do Estado de Direito, porque o país está a viver um momento muito delicado. Porque o pior que pode acontecer é o descrédito total por parte da opinião pública em todas as instituições. Isso já existe. Isso é o pior que pode acontecer. Já existe. Mas ouça, eu acho que
Eu sou muito conservador nessa matéria. Um Estado de Direito, sem uma justiça, é um primeiro-ministro sem uma justiça credibilizada, uma justiça até autodefinida, é o caminho para a anarquia. É o caminho para a anarquia. E já chega em Portugal de haver problemas para que as pessoas deixem de acreditar em tudo. Nós chegámos neste momento a uma fase complicada que temos que deixar atuar o Estado de Direito, e atuar o Estado de Direito é as instituições da justiça têm que fazer o que lhe compete e, no âmbito do respeito pelo Estado de Direito, que permita quem está a ser indiciado ou acusado futuramente de se poder defender. Claro, é um sentido de responsabilidade que é exigido às pessoas. Eu não reputo isso de hipocrisia. E até reputo que, a nível da superestrutura do Estado português, tem havido um elevado sentido de responsabilidade. As pessoas já perceberam uma coisa, sabe o quê? Deixa-me só dizer. Isto pode, como disse o António Lobo Xavier e bem, sobrar para todos. E sobra para todos. Para os partidos, para as instituições de justiça, para toda a gente. Porque se isto é o descrédito total do país, isto chega a certa altura, não sei o que é que isto pode dar. Não pode ser. No entretanto, José Sócrates está politicamente morto? Se eu entro nessa discussão, estou a fazer aquilo que eu acho que é o pior que se pode fazer neste momento em Portugal, que é discutir esse tipo de coisas. Deixemos atuar aquilo que as leis em Portugal, sendo que as leis devem ser iguais para todos. Deixa-me aqui dar uma nota, vocês já todos falaram e toda a gente protesta quanto à questão das fugas de informação, das violações do segredo de justiça. Toda a gente. Dos partidos todos, mas ninguém faz nada, isso compete aos políticos, para criar novas condições para evitar que haja tantas fugas são instrumentais. Eu hoje estive a falar com uma pessoa que eu não sou. Não, mas não são. Sabe porquê? Olha, eu não sabia, soube hoje que a moldura penal das violações ao segredo de justiça é muito fraquinha. Você sabe que não é permitido fazer escutas, por exemplo, então são permitidas fazer escutas para tudo. Era uma coisa fácil para encontrar quem é que anda, a violar. Nada disso é permitido. A culpa é dos operadores de justiça. Não é. A culpa é dos políticos, cuja lei está em vigor, foi feita pelos políticos e, por os vistos, não tem nenhum interesse em mudá-la. Que é o seguinte, eu a semana passada, por exemplo, quando discutimos, há 15 dias, quando discutimos vistos gold, a mim interessava-me o problema estrutural. Eu penso que estruturalmente o mecanismo, é a minha opinião, dos mecanismos gold favorecem a corrupção. É um problema estrutural do Estado. Se neste momento nós temos perante a mesa a hipótese não provada, de que um primeiro-ministro, no exercício de funções, cometeu os crimes de que é acusado, nós temos um problema gravíssimo para o nosso entendimento do Estado. Pelo contrário, se se verificar que ele é inocente, nós temos um problema gravíssimo com a justiça. Porque eu não acho irrelevante. A justiça, a gente diz, é igual para todos. Mas não é a justiça. Mas esse conceito da justiça se enganar. Não é a justiça se enganar. A justiça faz o seu trabalho e chega à conclusão. Tenho que o trazer ao debate. Tenho de trazê-lo ao debate. Eu tive numa semana em que comecei a ouvir o Pacheco Pereira no domingo e chegámos à quinta-feira e eu praticamente concordo a 100% com tudo o que eu ouvi dizer e como deve ser uma semana rara, apraz-me sublinhar. Mas não é estranho que essa concordância, porque quando se trata de questões essenciais e de ver sem preconceitos, acho que nós nos entendemos. Mas eu queria dizer o seguinte, eu ouvi a entrevista do Primeiro-Ministro e sobre isso, sobre este tema, eu realmente acho que tem de se escolher um caminho. Ou realmente o caminho é fazer declarações anódinas e pedagógicas sobre o Estado de Direito e a separação de poderes, e então não se largam insinuaçõezinhas nem se fazem associações de ideias que representam o contrário disso. Ou então adotamos o tom realmente mais sincero e mais frontal do Dr. Mário Soares. Ora, no meio é que me parece que não. E a entrevista do Primeiro-Ministro, num ponto ou noutro, foi infeliz. Porque
realmente a propósito, a propósito da situação do Primeiro-Ministro, reafirmando a separação de poderes e o funcionamento da justiça e a presunção de inocência. E depois de dizer nós temos de combater a corrupção com todos os meios, e nós até andámos a defender um novo crime que poderia resolver tudo isto, não se sabendo bem o que é tudo isto, que é o crime do enriquecimento ilícito, e o Tribunal Constitucional não deixou. É uma declaração cheia de vícios. Primeiro, porque de facto contraria o próprio princípio. E depois, porque coloca o Tribunal Constitucional, coloca as questões, digamos, em matéria de finanças públicas e que o Governo tem sempre invocado como uma barreira ou como um obstáculo, ao mesmo nível dos obstáculos criados pelo Tribunal Constitucional em matéria de direitos fundamentais e de princípios constitucionais estruturantes do Estado de Direito. Claro que o Tribunal Constitucional não deixa coisas malucas e abstrusas como a proposta que está na Assembleia da República. Claro que a proposta que esteve, essa proposta de criminalizar o enriquecimento ilícito, é capaz de ser até popular, mas claro que essa proposta é uma proposta gravíssima do ponto de vista dos princípios fundamentais e com consequências sociais terríveis, como o Pacheco Pereira referiu.